Olá, meus irmãos, graça e paz. Um dia mais que abençoado em nome do Senhor Jesus, um dia com a direção do Senhor sobre a tua vida, para a honra e glória do nome dele, né? Estamos aí numa jornada no livro de Atos. Hoje já nos encontramos no capítulo 18. E todo capítulo que nós vamos ler de Atos, precisamos ter em mente Atos 1:8, que diz, né, em Jerusalém, seria minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente sempre tem que ler com esse pensamento, com essa visão, e também com a visão da ordenança de Jesus, né, de ir por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão, essa é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, é o propósito do Senhor, é a melhor, ou posso dizer, a única forma de realmente adorarmos ao Senhor, é realmente anunciando quem Ele é e vivendo, né, segundo aquilo que Ele é, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós não podemos menosprezar de forma alguma o sacrifício na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. E como nós não menosprezamos, realmente anunciando o Evangelho. Então, continuamos vendo que Paulo continua a sua jornada, continua a sua trajetória, continua indo de cidade em cidade, região em região, anunciando o Evangelho. Aqui, quando nós iniciamos o nosso capítulo 18, vai dizer que Paulo, depois de Atenas, né, que ele foi a Atenas, falando do Deus desconhecido, ele foi então agora para Corinto. Ali vai mencionar, a gente vai ter mais dessa história desse capítulo 18 em 1ª e 2ª Coríntios, né, de tudo aquilo que ele vive ali com esses irmãos de Corinto. Só o que me chama a atenção nesse capítulo 18. O que me chama a atenção nesse capítulo 18 é o versículo 9. O versículo 9 traz umas verdades que diz assim, ó: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Olha o versículo 10. Pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tem muita gente nessa cidade. Para mim, esse texto, esses dois versículos, é o centro do capítulo 18. Toda a missão de Paulo continua, toda a tarefa de Paulo continua, e as situações não mudam. Ele continua sendo perseguido. Aqui no texto vai dizer que ele é insultado, que ele é amaldiçoado, né? Algumas coisas, né, coloca no versículo 6, opondo-se a eles, o lançando maldições. Então era essa forma, Paulo anunciando, Paulo fazendo, Paulo trazendo uma palavra de esperança, mas as pessoas, né, lançando maldição sobre ele. Mas ele existe uma ordem de Deus. Qual que é a ordem do versículo 9? Não pare, não fique calado, não tenha medo. Né? Diz, olha, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Essa era a ordem de Deus para ele, para que ele pudesse continuar. E a mesma ordem para nós. Mas então, o que me atrai, o que realmente me traz um refrigério? Que realmente o versículo 10 se cumpre. Qual que o versículo 10 tem? Pois estou com você. Será mais do que provável a presença de Deus. E diz, e ninguém vai lhe fazer mal ou ferir, porque tem muita gente nessa cidade. E aí, se nós lermos novamente, se os irmãos pegarem e ler todo o capítulo 18 e começar a notar quantos nomes são citados de pessoas que estavam com Paulo. Né? Começa com Priscila e Áquila, né? Que vão dizer aqui que Paulo encontra com eles, né? E tem um tempo com eles. Depois vai dizer que Silas e Timóteo encontra com Paulo. Depois vai dizer que Tício, o justo, estava com Paulo. Depois vai dizer que Crispo, né, se converte. Então nós percebemos, depois no final vai dizer que Apolo, né, se achega também. Então nós vamos ver de alguns nomes que nós vamos perceber nesse texto, dizendo assim, olha, Paulo verdadeiramente não estava sozinho. Deus levantava pessoas. Além de Deus estar com Paulo, além de Deus proteger a Paulo, colocar a palavra dele na sua boca, Paulo também não estava sozinho. E o que eu entendo com isso? Primeiro, nós não conseguimos fazer a obra do Senhor sozinho. É uma ilusão acharmos que podemos ter um crescimento espiritual sozinho. Por isso que eu gosto muito de visão celular, de igreja nas casas, da ideia de discipulado, não discipulado simplesmente como é um meu chefe, né, um maior, não,
mas alguém que a gente possa caminhar junto, vida na vida, prestação de contas, porque a carreira cristã, a carreira que está nos proposta a cada dia, nós não iremos conseguir fazê-la sozinho, porque ela não foi feita para ser feita sozinha, né? Ela foi feita para ter pessoas, parceiros. Jesus, quando mandou de dois em dois. A gente sempre vai ver. Então, a ideia de caminharmos sozinho, a ideia é um erro. Precisamos ter pessoas que caminham conosco e precisamos ter pessoas a qual nós iremos caminhar com eles, ensinando, mostrando, e é o que vai dizer que Paulo sempre fazia. Paulo tinha um apoio, tanto que em várias cartas Paulo vai dizer de Onesíforo o quanto o ajudou. Então que nesse dia nós possamos pensar, será que eu não tenho? Será que algumas das dificuldades que eu tenho, de algum dos pensamentos que eu tenho, será que não é por fato de muitas vezes nos isolarmos, caminharmos sozinhos? E com certeza, esse versículo 10 ainda continua sendo uma verdade nas nossas vidas. Pois estou com você, Deus é com você, Deus é comigo. Ninguém vai lhe fazer mal ferir. Ninguém vai fazer nada a qual Deus não permita. Deus protege, Deus nos guarda. E por último termina. E eu tenho muita gente nessa cidade. O que isso diz para mim? Nós não estamos sozinhos. Se estamos, é porque queremos. Mas se nós quisermos, existe pessoas para caminhar conosco. Possamos então nesse dia pensarmos nisso, porque parcerias são muito importantes e nos auxilia muito e nos leva a crescer muito mais. Sozinho, como diz a frase, né? Sozinho podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Então que possamos pensar nisso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.